Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante por uma arquitetura que usamos a cada segundo, mas assim, raramente paramos para pensar. O caminho que o ar faz dentro do nosso corpo. Com base num conjunto de anotações e pesquisas que recebemos, nossa missão é desvendar como cada milímetro desse sistema, do nariz até o fundo dos pulmões, é uma verdadeira obra-prima de engenharia biológica. E é uma engenharia com múltiplos propósitos, né? Não estamos falando só de um duto de ar. É um sistema de climatização, um campo de defesa e, no final, uma delicada superfície de troca. A gente vai ver como o ar é processado, aquecido, umedecido, purificado muito antes de chegar no seu destino final. É um preparo, assim, meticuloso. Exato. E para começar, já tem um detalhe que me deixou intrigada e que mostra o nível de sofisticação do sistema. Em uma pequena área no topo do nosso nariz, existem neurônios que conseguem se regenerar ao longo da vida. Isso vai contra quase tudo que se aprende sobre o sistema nervoso. Ok, vamos mergulhar nisso. A jornada começa, claro, pela cavidade nasal. A primeira coisa que me saltou aos olhos foi como a cavidade nasal é descrita não como um simples tubo, mas como um verdadeiro sistema de climatização. A ideia das conchas nasais, sabe, aquelas elevações ósseas, aumentando a área de superfície para forçar o ar e entrar em turbulência e ter mais contato com o tecido é genial. Focado em eficiência. Essa turbulência que você mencionou é fundamental. Ela impede que o ar passe direto e frio para os pulmões. Ao forçar o ar a, ricochetear e a desacelerar, o sistema garante tempo para que duas coisas aconteçam. Primeiro, o aquecimento. A mucosa nasal é extremamente vascularizada, com uma rede de vasos sanguíneos que funciona como um sistema de radiadores, transferindo o calor para o ar. E o segundo ponto seria a umidificação e a limpeza, certo? É aqui que entra o tal do epitélio respiratório pseudoestratificado. O nome é complexo, mas a função é brilhante. Exatamente. Imagine uma esteira rolante biológica. A escada rolante mucociliar. Esse epitélio tem células especializadas, as caliciformes, que produzem uma camada de muco espesso e pegajoso. É a parte de cima da esteira, que captura poeira, pólen, bactérias, tudo. Mas para essa esteira se mover, ela precisa de um motor. Abaixo do muco, glândulas secretam um fluido mais aquoso, onde os cílios, que são minúsculos pelos, podem bater livremente. E eles batem de forma coordenada, empurrando essa camada de muco contaminado sempre na mesma direção. Exatamente, em direção à faringe. De lá, o muco é engolido e o ácido do estômago neutraliza a maioria dos patógenos. É um sistema de autolimpeza silencioso e contínuo que processa litros de ar por dia sem que a gente nem perceba. E quando esse mecanismo falha, as consequências são imediatas. O exemplo da sinusite é perfeito. É basicamente um engarrafamento nesse sistema de limpeza. Uma inflamação, como num resfriado, faz a mucosa inchar, bloqueando a drenagem dos seios da face. O muco fica parado e aí o ambiente se torna perfeito para a proliferação de bactérias. A dor e a pressão que se sente são resultado direto dessa falha de engenharia temporária. Uma demonstração muito clara de como a anatomia e a fisiologia estão intimamente ligadas. Um pequeno inchaço estrutural compromete toda a função de defesa daquela área. Mas essa região superior não é só um filtro. É também onde acontece aquilo que eu mencionei no início. Algo que parece quase ficção científica. A capacidade de sentir cheiros que está ligada à regeneração de neurônios. Isso é realmente uma exceção no corpo humano, não é? É uma das poucas e mais notáveis exceções. No teto da cavidade nasal, a gente tem uma área especializada chamada epitélio olfatório. As células que detectam os odores ali são de fato neurônios. Cada um deles projeta um dendrito para a superfície, que possui cílios longos com receptores específicos para diferentes moléculas odoríferas. Essas moléculas, dissolvidas no muco, se ligam a esses receptores e disparam um sinal elétrico que vai direto para o cérebro. E a parte impressionante é que esses neurônios estão muito expostos ao ambiente externo, a toxinas, a poluentes e a danos físicos.
Penso num trauma craniano, por exemplo. O texto menciona que o movimento brusco do cérebro pode romper as fibras nervosas que passam por uma placa óssea toda perfurada, a placa cribriforme, e isso causa a perda do olfato. Sim, a anosmia. E é aqui que a biologia nos surpreende. Escondidas na base desse epitélio, existem células-tronco, as células basais. Quando um neurônio olfatório morre, seja por dano ou pelo fim do seu ciclo de vida natural de alguns meses, essas células basais são ativadas. Elas se dividem e se diferenciam, criando um novo neurônio que precisa então estender seu axônio de volta pelo mesmo caminho, através do osso do crânio, para se reconectar com o bulbo olfatório no cérebro. É um processo de religação completo. É fascinante pensar na complexidade disso e no motivo pelo qual essa capacidade foi preservada aqui, mas não na maior parte do sistema nervoso. A hipótese é que a constante exposição a danos tornou essa capacidade regenerativa uma necessidade evolutiva para a sobrevivência. Um sentido do olfato funcional é crucial para detectar perigos, como fumaça ou comida estragada, e também para aspectos sociais e de memória. Perder isso permanentemente seria uma desvantagem imensa. Faz todo sentido. Bom, depois que o ar é condicionado e analisado por esse sistema, ele desce e passa pela nossa caixa de som pessoal, a laringe. A distinção entre as pregas vocais verdadeiras e falsas me pareceu crucial. Uma é o motor da vibração, a outra quase uma coadjuvante, é isso? É uma ótima analogia. As pregas vocais falsas ou vestibulares ficam acima e servem mais como uma proteção. As verdadeiras são as que produzem o som. Elas são uma combinação complexa de um ligamento elástico e um músculo, o músculo vocal. É o controle fino sobre a tensão desse músculo que nos permite criar diferentes tons. Então, quando a gente canta uma nota aguda, estamos tensionando esse músculo ao máximo, esticando as pregas vocais. E para uma nota grave, o músculo relaxa, deixando as mais frouxas e espessas. Exatamente. A passagem de ar faz essas pregas vibrarem e a frequência dessa vibração define o tom básico. Mas a nossa voz única é moldada depois disso. O som bruto gerado ali ressoa nos ventrículos da laringe, na faringe, na boca, na cavidade nasal. A forma como articulamos essas cavidades é o que cria as vogais e consoantes. Cada pessoa tem uma assinatura acústica única, baseada na sua anatomia particular. Impressionante. Depois que o som é produzido, o ar continua sua viagem por essa que é a grande autoestrada para os pulmões, a traqueia. E aqui é uma solução de design que eu achei fantástica. A traqueia precisa ser rígida para não colapsar, mas fica colada no esôfago, que precisa expandir quando engolimos comida. Parecem duas necessidades opostas. E a solução é a simplicidade em si. Os anéis de cartilagem que dão suporte à traqueia não são fechados. Eles têm um formato de C. Essa abertura na parte de trás, que é preenchida por músculo liso, dá ao esôfago todo o espaço de que ele precisa para se dilatar ao engolir. É uma daquelas coisas que, depois que você entende, parece óbvia de tão genial. Uma solução que resolve dois problemas de uma só vez. Perfeito. Essa autoestrada se divide nos brônquios, que entram nos pulmões e começam a se ramificar como uma árvore. O que me chamou a atenção na transição dos brônquios para as ramificações menores, os bronquiolos, é que parece uma troca de armadura por músculo. A cartilagem, que era proeminente, some e a parede fica dominada por músculo liso. Isso parece dar mais controle, mas também criar uma vulnerabilidade, certo? É a análise perfeita. Essa troca estrutural marca a transição da zona de condução para uma zona mais dinâmica. A cartilagem nos brônquios maiores garante que as vias principais nunca se fechem. Já nos bronquíolos, a ausência de cartilagem e a presença de uma camada espessa de músculo liso permitem a broncoconstrição e a broncodilatação, regulando o fluxo de ar para diferentes partes do pulmão. Mas, como você disse, isso cria uma vulnerabilidade. Que é exatamente o que acontece na asma. Exatamente. Na asma, esse músculo liso se torna hiperreativo. Em resposta a um alérgeno ou a ar frio, ele se contrai de forma exagerada e prolongada, estreitando drasticamente a passagem de ar. Como não há cartilagem para manter o bronquíolo aberto, o resultado é a dificuldade de respirar, especialmente de expirar.
Entender essa mudança de cartilagem para músculo é entender a base da doença. Fica claro que dominar esses detalhes, desde a célula até a estrutura do órgão, é o que permite entender como o corpo funciona e por que ele às vezes falha. É uma quantidade enorme de informação interligada. Sem dúvida. E para quem está na jornada de aprender isso, seja por uma prova de residência ou para a faculdade, organizar esse conhecimento e testá-lo constantemente é o que transforma informação em compreensão real. Com certeza. E falando em facilitar essa jornada, se a pessoa que nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade para esses desafios, uma dica é entrar agora em medcoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta poderosa para conectar todos esses pontos. É uma forma inteligente de estruturar o estudo. E voltando ao nosso percurso, depois de passar pelos bronquíolos, o ar agora aquecido, úmido e limpo, finalmente chega ao seu destino, o lugar onde a verdadeira troca acontece, a zona respiratória. O fim da linha. Os alvéolos. Eles são descritos como uma interface imensa entre o sangue e o ar, formando uma área de superfície total que pode chegar ao tamanho de uma quadra de tênis. É uma área gigantesca compactada num espaço pequeno. E a eficiência da troca gasosa depende de uma barreira incrivelmente fina. A parede do alvéolo é formada principalmente por células chamadas pneumócitos do tipo 1. Elas são tão achatadas e esticadas que seu núcleo chega a formar uma protuberância na parede. O oxigênio precisa cruzar apenas essa célula finíssima, sua membrana basal fundida e a parede do capilar sanguíneo para chegar a um glóbulo vermelho. A espessura dessa barreira é algo que me deixou perplexa. A referência usada é que ela é muito mais fina que o diâmetro de um glóbulo vermelho. Isso significa que as células do sangue precisam praticamente se espremer em fila indiana para passar por esses capilares, garantindo o máximo tempo de contato, certo? Perfeito. É um design que maximiza a oportunidade de troca. Qualquer coisa que engrosse essa barreira, como fluido no edema pulmonar ou fibrose em doenças pulmonares, compromete drasticamente a respiração. Mas o alvéolo não é feito só dessas células de troca. Existem outras com funções de suporte vitais. Sim, os pneumócitos do tipo 2 e os macrófagos. As células do tipo 2 parecem ser as heroínas anônimas do sistema. Com certeza. Elas têm duas funções cruciais. A mais famosa é a produção de surfactante pulmonar. Pensa no alvéolo como uma bolha de sabão úmida por dentro. A tensão superficial da água tenderia a fazer essa bolha colapsar, especialmente durante a expiração. O surfactante é tipo um detergente. Ele se mistura com a água e quebra essa tensão, impedindo o colapso. É por isso que bebês prematuros que ainda não produzem surfactante suficiente têm tanta dificuldade para respirar. E a segunda função? Elas atuam como células-tronco locais. Se os delicados pneumócitos do tipo 1 são danificados por uma infecção ou toxinas, as células do tipo 2 podem se dividir e se diferenciar para substituí-los, reparando a parede alveolar. Elas são, ao mesmo tempo, a fábrica e a equipe de manutenção. Produção e reparo. E para completar, ainda temos a equipe de limpeza final, os macrófagos alveolares. Mesmo com todo aquele sistema de filtragem no início, algumas partículas finas conseguem chegar até os alvéolos. Sim, e esses macrófagos, também chamados de células de poeira, patrulham incansavelmente a superfície alveolar, fagocitando ou comendo qualquer detrito que encontram. A imagem que o material pinta dos pulmões de um fumante é bem impactante. As manchas escuras que se veem são, em grande parte, acúmulos desses macrófagos repletos de partículas de alcatrão e carbono que eles engoliram na tentativa de limpar a área. Então, recapitulando a jornada.
O ar entra e é condicionado por um sistema de climatização no nariz. Sua composição química é analisada pelo olfato. Ele desce pela laringe, onde pode ser usado para criar som, passa por uma autoestrada autolimpante na traqueia e brônquios e finalmente chega a uma gigantesca e delicadíssima superfície de troca, mantida aberta por um surfactante e patrulhada por células de limpeza. É de uma complexidade absurda. A grande lição, para mim, é a integração perfeita entre a estrutura e a função em todas as escalas. Da anatomia macroscópica das conchas nasais, que criam turbulência, até a bioquímica molecular do surfactante, que altera a tensão superficial da água. Tudo evoluiu para funcionar em harmonia e realizar um ato que a gente faz 20.000 vezes por dia, sem pensar. Respirar. Como o pulmão se desenvolve a partir de uma projeção do intestino primitivo no embrião, é possível encontrar células neuroendócrinas parecidas com as do sistema digestivo, espalhadas por todo o sistema respiratório. A função delas ali ainda não é totalmente compreendida. E isso levanta uma questão fascinante para refletirmos. Que outros segredos e funções inesperadas os nossos pulmões ainda guardam, revelando sua profunda conexão evolutiva com outras partes do nosso corpo que, à primeira vista, parecem não ter nenhuma relação. É um lembrete de que sempre há mais para descobrir.